Começar, doutor Rafael. Ok. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar de um produto super poderoso chamado Vital Power. Vocês vão entender por que esse produto é tão especial. Tá? Eu tomo ele todos os dias. Aliás, são dois produtos que tomo. Um de manhã, que é o Fórmula 1, e o Vital Power eu tomo à noite. Tá? O EcoFit antes do almoço e antes da janta. Então, eu estou trabalhando com esses três em mim e os resultados são espetaculares. Agora, o Fórmula 1 eu fiz muito tempo atrás e de lá para cá muitas pessoas têm tido resultados maravilhosos. Esse ali é o Vital Power, frasco, vocês todos, acredito que todos conheçam, né? Então, vamos começar falando de uma coisa importante, né? Há muito tempo vem sendo estudada uma maneira de encontrar mecanismos que retardem o envelhecimento. Cientistas vêm tentando encontrar os genes responsáveis pelo envelhecimento. A engenharia genética tenta corrigir os genes responsáveis por patologias incuráveis. A farmacologia trabalha para retardar o envelhecimento através de vitaminas, minerais e outras substâncias químicas. A estética e a cirurgia plástica se valem de técnicas reparatórias e aplicação de substâncias para mascarar o tempo. Qual dessas aí que vocês acham que dá mais certo? A estética e a cirurgia plástica, como eu coloquei aqui, mascaram o tempo, mas internamente a pessoa continua envelhecendo. Ou seja, o envelhecimento corporal vai acontecer independente de você tomar ou de fazer 1000 cirurgias para mudar a aparência, porque por dentro nós vamos envelhecer. Se não fazemos alguma coisa para nos mantermos jovens, porque eu conheço anciões jovens que têm muito mais vitalidade, são muito mais dinâmicos de pessoas que querem se manter eternamente belos, né? O Vital Power é um produto que nasceu para essa finalidade. E eu utilizei nesse produto o cálcio, o magnésio, a vitamina D3 ativada, já vão saber por que chama de ativada, né? O iodo marinho, ômega 3 vegetal. Esses, o cálcio, o magnésio, a vitamina D3 e o iodo são os nutrientes mais essenciais que nosso organismo precisa. Sem esses nutrientes, você não sai do lugar. Você vai ter problema de saúde eternamente. E por isso que o organismo se esforça para captar. O que ocorre? O ômega 3, o que acontece? O nosso organismo não fabrica. Ele tem que captar dos alimentos que nós damos a ele. Então, só que na forma de ômega 3, nós teríamos que comer bastante peixe. E vejam só aqui, ômega 3 vegetal. Se vocês não sabiam, agora sabem que existe ômega 3 vegetal. E o nosso produto Vital Power, ele contém ômega 3 vegetal, que é de uma alga, já vão saber até o nome. Tá? Vocês vão entender algum nutriente de onde são retirados e por que o valor desse produto. Muitas pessoas dizem, mas esse produto é caro. É caro, sim, mas a composição vocês já vão saber por quê. É diferente. Tá? A apresentação são frascos contendo 120 cápsulas, é preventivo e terapêutico de um envelhecimento precoce e estimula a telomerase. Telomerase é a enzima que mantém, que impede o corte do telômero durante a replicação celular. Já vamos falar um pouquinho disso também. Então, o Vital Power, ele estimula a telomerase. Então, quer dizer, você vai envelhecer um pouquinho mais devagar. Tá?
Sugestão de uso: 4 cápsulas, preferencialmente à noite. A formulação do Vital Power age como anti-envelhecimento por carregar os nutrientes essenciais nas proporções corretas, vejam só, proporções corretas, que o organismo precisa para prolongar a vida de forma saudável e evitar o desgaste provocado pela idade. Pode ser utilizado como um preventivo e terapêutico. A composição nutricional pode atuar nas desordens neurológicas que envolvem desmielinização e degeneração neuronal. Estimula a neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade do cérebro de se adaptar e de se organizar, formando novas conexões neurais e adaptando sua estrutura e função ao longo da vida. Por isso, aqui que vocês vão ver a finalidade do tipo de magnésio que nós utilizamos no nosso produto. O Vital Power, ele estimula a produção de hormônios essenciais, principalmente o DEA, com suas conhecidas propriedades de retardar o envelhecimento. Ok, vamos falar agora sobre a telomerase. Atualmente, a epigenética desenvolve trabalhos que visam estimular a enzima telomerase para impedir o corte do telômero durante a replicação celular. Esta, sem dúvida, é a maior causa do envelhecimento junto com os radicais livres. E aqui nós temos, nessas pontinhas aqui, o que nós chamamos de telômero. Tá? O próximo slide aqui, vocês já vão verificar de onde nasce. Aqui nós temos as fitas do DNA. Aí nós encontramos nessa fita do DNA, nós encontramos os cromossomos, e nos cromossomos é onde nós encontramos o telômero nas pontas dos cromossomos. Tá? E durante a replicação celular, um pedacinho desse cromossomo vai se perdendo. E somente a telomerase tem a capacidade de impedir ou retardar esse corte dos telômeros. A cada dia, a idade biológica, ou seja, aquela que mede o desgaste do organismo, fica mais próxima ou ultrapassa a idade cronológica, ou seja, a idade medida pelo tempo. Em muitos jovens, a idade biológica já ultrapassa a idade cronológica por falta de nutrientes essenciais. Isso aqui, uma vez dei algumas aulas sobre a idade biológica e idade cronológica, e tinha até uma planilhazinha, um teste onde você analisava a sua idade biológica para comparar com a idade cronológica. A idade cronológica é aquela que nós medimos em anos, quantos anos e quantos meses e quantos dias nós temos. E a idade biológica, aquela que mede o desgaste do organismo. Então, se nós tivermos uma idade biológica maior do que a idade cronológica, ou igual, pode ter certeza, o nosso envelhecimento está sendo, às vezes, mais rápido do que a idade cronológica. Daí a necessidade de rejuvenescermos, diminuindo a nossa idade biológica. E tem possibilidades nessas aulas que eu ministrei, que se vocês tiverem vontade de ouvir essas aulas, podemos voltar a fazê-las. Tá? Os componentes da fórmula são considerados atualmente os nutrientes mais importantes que o organismo precisa para exercer todas as funções, tanto nutricionais quanto estruturais e metabólicas. Vamos começar aqui com a composição. Falando primeiro genericamente, depois de um em um. O cálcio e o magnésio são os minerais mais abundantes no corpo humano. Porém, a sua importância não se restringe apenas aos níveis séricos dos mesmos. E agora vocês vão aprender uma coisa interessante, que o cálcio e magnésio são alcalinos. Tá? E por isso talvez sejam uns dos nutrientes mais essenciais para o organismo, porque toda vez que o organismo começa a
entrar em acidose, ele lança mão de cálcio e magnésio. Por isso que jamais deve faltar cálcio e magnésio, porque o nosso organismo se vale dessa alcalinidade do cálcio e do magnésio para equilibrar-se. Se não houver, se faltar cálcio e magnésio, nós vamos entrar numa acidose que vai nos levar a muitos problemas de saúde. Então, continuando aqui, a propriedade alcalina dos mesmos já é conhecida há muito tempo. O organismo lança mão nessa propriedade toda vez que ocorre risco de acidose, provocando uma diminuição do nível adequado dos mesmos. Isto posto, ressalta a importância da sua suplementação constante. Então, vocês tomar cálcio e magnésio eternamente só estão ajudando o organismo, principalmente o cálcio e magnésio que vocês já vão conhecer. O cálcio e o magnésio são elementos fundamentais do organismo que devem ser ingeridos em quantidades adequadas a fim de impedir patologias em consequência das suas deficiências. O equilíbrio entre os nutrientes se faz indispensável na manutenção dos processos biológicos. Então, o cálcio e o magnésio são dois elementos quimicamente semelhantes, contudo, são utilizados de maneira diferente. O cálcio, por exemplo, ele funciona principalmente fora das paredes das células. Já o magnésio reside e funciona principalmente dentro das células. Isso você já sabe. Apesar da diferença, cada um funciona de forma única no organismo e ambos são necessários para manter o tônus muscular, a contração e o relaxamento adequados. Agora começamos a falar deles em separado. O cálcio ele regula a coagulação sanguínea, a excitabilidade muscular e a transmissão dos impulsos nervosos, a contração muscular, a ativação enzimática e a secreção hormonal, tendo como característica principal a mineralização dos ossos e dentes. Mas veja só, a excitabilidade muscular, a coagulação sanguínea e os impulsos nervosos não vão funcionar se não houver uma quantidade segura de cálcio circulante ou presente no organismo. A ingestão adequada de cálcio está diretamente ligada à formação óssea, principalmente nas fases da infância e da adolescência, que já utilizamos, já estamos falando da ingestão do cálcio para manter o nível ósseo em ordem, né? O cálcio é um dos minerais mais importantes no auxílio da maximização da massa óssea, além de contribuir também para a prevenção de risco de desenvolvimento de osteoporose e de fraturas na vida adulta e terceira idade, né, Ale? Você que está aí sabe disso e conversamos disso recentemente. O magnésio é um mineral essencial que atua no relaxamento muscular, produção de energia, saúde do coração e funcionamento do cérebro. Então, veja só, já começamos a entrar numa parte mais delicada aqui, funcionamento do cérebro. A saúde cardíaca já se conhece há dezenas de anos, é oriunda do magnésio, né? Mas o funcionamento do cérebro, essa propriedade do magnésio, não era conhecida porque para utilizar, para compreender isso, foi necessário classificar o magnésio em 6 tipos. Agora vocês vão ver, e vocês vão ver o que vocês têm tomado toda a vida para ver se isso é o que você realmente precisava. Existem 6 tipos de magnésio para consumo. Vamos começar com eletronato, memória, concentração, qualidade do sono. O magnésio dimalato aumenta a energia e a disposição, fadiga crônica e fibromialgia. Bisglicinato, que é o nosso, tá? Que é a melhor absorção de todos os tipos de magnésio. Além de reduzir a ansiedade, melhora a qualidade do sono e auxilia o controle de dores. Tá? O magnésio taurato é também para a saúde cardiovascular.
O cloreto de magnésio é utilizado para câimbras e dores musculares. E o magnésio citrato para problemas intestinais. Agora, minha pergunta para vocês: qual deles vocês já tomaram ou tomaram qualquer um sem saber qual era a finalidade? Daqui para frente, vocês vão saber o que realmente vocês precisam tomar. O magnésio bisglicinato, que compõe o Vital Power, a primeira coisa, ele tem alta biodisponibilidade por ser um mineral quelado. É absorvido com maior facilidade pelo organismo sem causar desconfortos gastrointestinais, que a grande maioria dos magnésios, eles provocam problemas gastrointestinais, principalmente mais intestinais. Agora, o bisglicinato nos ajuda na saúde mental e no sono. A glicina tem propriedades calmantes e potencialização do GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento. Auxilia no controle da ansiedade e melhora a qualidade do sono. Por isso, as pessoas que adquirem o Vital Power me dizem: eu não estou entendendo por que meu sono está tão bom. Mais propriedade do magnésio bisglicinato: função muscular, essencial na contração e no relaxamento dos músculos, prevenindo câimbras e ajudando na recuperação pós-treino. Ação antioxidante e detox. A glicina presente na fórmula auxilia na síntese de glutationa e protege a glutationa peroxidase, que me refiro, e protege as células contra estresse oxidativo. Metabolismo energético. Ele atua como cofator em mais de 300 reações enzimáticas, auxiliando também a produção de energia. Muita propriedade, né? Onde ele atua? Em nível cerebral, na transmissão neuronal. Tá? Estabilização elétrica do organismo, melhora sináptica e suporte cognitivo. Então, estamos falando do magnésio bisglicinato para suporte cognitivo. Os outros podem ter outras atribuições, tá? Mas no suporte cognitivo e melhora das sinapse, ou seja, a comunicação neuronal, só o bisglicinato, ou glicinato, como queira chamar. Receptores NMDA, que são responsáveis pelos processos de aprendizado, consolidação da memória e regulação da dor. Somente o magnésio glicinado. Tá? Neuroplasticidade também, onde atua, né? Capacidade do cérebro de se adaptar, criar novas conexões e modificar sua estrutura em resposta a novas experiências, aprendizados ou lesões. Redução da excitoxicidade, que nada mais é do que um mecanismo tóxico que provoca estimulação excessiva de neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato. Então, ele faz essa redução. Quando vocês tomam outros produtos, ele pode haver uma excitação dos neurotransmissores. Então, ele equilibra essa excitabilidade, principalmente no sistema nervoso central, que leva à lesão e morte de neurônios. Então, esse é o magnésio bisglicinato evita essa morte dos neurônios, muito pelo contrário, ele faz melhora as ligações e a comunicação entre eles. E ele também é um neuroprotetor, porque protege o sistema nervoso contra danos e desacelera a morte celular, que vai ocorrer, mas ele desacelera, como vocês viram quando falei da telomerase. Adicionamos à formulação a vitamina D3 como calcitriol, mais conhecida como 1,25 de hidrocolicalciferol, na forma ativada, a qual já é conhecida como um hormônio esteroide. Então, vocês nunca ouviram falar que a vitamina D3 ativada é um hormônio esteroide.
Agora, vocês já sabem que a vitamina D3 ativada é um hormônio esteroide. Qualquer vitamina D3 não é ativada, mas a ativada é um hormônio esteroide. E vitamina D3 no mercado é muito pouco conhecido. O que mais tem é a vitamina D2, e a vitamina D2 é sintética, fabricada em laboratório. O que mais tem no mercado? Isso não vale nada, ao contrário, só provoca danos ao organismo. Mas ninguém fala disso. E se for mais que me ouvir falar isso, amanhã vai querer me processar. Mas não tem problema que ele prove o que está falando. A qual é reconhecida como hormônio esteroide integrante do eixo metabólico, que também se chama sistema endocrinológico, vitamina D. Tá? O papel mais importante da vitamina D é de reguladora da fisiologia osteomineral, em especial do metabolismo do cálcio. Tá? O calcitriol, ou seja, o 1,2, o colecalciferol, está envolvido na homeostase de vários processos celulares, entre eles a síntese de antibióticos naturais pela célula de defesa de todos os mamíferos, não necessariamente do ser humano. Ou seja, o que nós ingerimos, podemos estar ingerindo antibióticos naturais. E quem faz essa síntese é o calcitriol. A vitamina D2 não faz isso. Então, não adianta você tomar um monte de vitamina D2, que essa síntese dos antibióticos naturais, captada dos alimentos ou dos nutrientes que nós entregamos ao nosso organismo, não vai ser possível. Tá? Controle da pressão arterial também é outro papel do magnésio glicinato. E papel anti-oncogênico. Onde vocês já viram que o magnésio tem papel oncogênico? Alguns ficam alardeando os produtos com esse papel anti-oncogênico, ou seja, o preventivo do câncer, né? Mas apenas o magnésio glicinato tem essa particularidade. Os outros tipos de magnésio, não. Tá? Por isso que eu falei de todos os outros tipos de magnésio. E o magnésio que faz parte do Vital Power. Por participar da regulação dos processos de multiplicação e diferenciação celular. Mas um componente do Vital Power, o iodo. Só que o iodo que nós utilizamos aqui é diferente dos outros iodos que vocês conhecem no mercado. Para o organismo humano funcionar corretamente, hormônio da glândula tireoide, a tiroxina e a triodotiroxina. Tá? O iodo faz parte do desenvolvimento corpóreo, além de agir sobre a maioria dos órgãos e participar de grandes funções do sistema nervoso e cardiovascular. E agora a parte mais importante. O iodo é o único mineral que possui apenas uma função conhecida no corpo, a qual é produção de tiroxina pela glândula tireoide, que é o hormônio que regula o metabolismo em todas as células e sistemas, não só as células, em todos os sistemas e células corporais. Por isso se diz que do pescoço para baixo quem manda é a tireoide. Tá? E é importante para mulheres grávidas, a ingestão de iodo pode prevenir a ocorrência de certos tipos de retardamento mental nos fetos em desenvolvimento. Eu sempre sugiro que toda mulher grávida tome iodo com frequência, os suplementos que contenham iodo. Mas não é qualquer iodo, porque tem vários tipos de iodo. Tá? O que nós recomendamos o iodo, principalmente o iodo marinho, de algas marinhas. Deixa eu ver onde que está. Acho que tem mais para frente isso aí. Tá?
Principais sinais de afecção tireoidiana. Então, quando que vocês podem saber que uma pessoa, ou vocês mesmos, têm problema de tireoide? Perda ou aumento do peso repentinamente. Aumento de apetite, repentinamente também. Transpiração incomum e excessiva, também aparece de repente. Prisão de ventre que você nunca teve. Enfraquecimento de unhas e cabelo. Começa a perder cabelo, o cabelo começa a dividir em dois, em três, unhas quebradiças, problema, problema de tireoide. Ansiedade e depressão repentina, você não tinha, de repente começa a aparecer isso. Então, isso nada mais é do que carência de iodo. Tá? Quais são os inimigos da tireoide? Principalmente os alimentos ultraprocessados, todas aquelas porcarias que a gente compra em lata. A gente não deve comer, fazer disso uma comida permanente. Podemos comer de vez em quando. Uma sardinha de vez em quando, se não podemos ir na feira para comprar sardinha e preparar, podemos comprar uma lata de sardinha. Podemos sim, desde que isso não vire um hábito, porque tem gente que prefere ter carne já enlatadas, né? Que tem, agora tem, né? E sardinhas, peixe de todos os tipos enlatados. Aliás, o que mais tem é enlatados. Quanto mais evitarmos enlatados, melhor, porque tudo isso, principalmente esses ultraprocessados, né? Carne defumada são maravilhosas, né? Mas não podemos ficar fazendo uso eternamente. Molhos prontos, aqueles gelados e os salgados que já vêm nos pacotinhos, são uma maravilha, né? Todo mundo esqueceu de usar o alho e a cebola, né? Hoje praticamente ninguém usa aquelas outras ervas. Olha, eu adoro fazer molhos, eu não uso nenhum molho pronto, pessoal. Eu adoro fazer molho, a minha especialidade é fazer molho, sabe? Porque não sei de onde tirei isso, mas quando eu morava sozinho lá em Itapema, eu acabei me especializando em fazer molhos para todos os tipos, né, de comida que eu fazia para mim, né? Conservantes sem excesso atrapalham o mineral iodo pela tireoide e podem causar hipotireoidismo. Tá? Então, vejam os conservantes. Então, quanto menos produtos conservados a gente tiver, ou menos produtos utilizando conservantes, né? Mas tem alguns conservantes mais naturais, né? Esses ali podemos continuar utilizando, mas os conservantes, aqueles químicos, melhor ficar longe. Mais um componente do Vital Power, o ômega 3, é definido como um lipídio da família das gorduras poliinsaturadas, as mais saudáveis. O principal benefício do ômega 3 é a sua ação anti-inflamatória. O organismo ele não capta ômega 3, sabe? Nós temos que utilizar com a alimentação. O estilo de vida moderno, o estresse, a exposição a poluentes e agrotóxicos, a falta de atividade física, somado a uma dieta desequilibrada, facilitam os processos inflamatórios. Como muitas doenças crônicas decorrem desse quadro, o ômega 3 é potencialmente benéfico para preveni-las. Como o nosso organismo não consegue formar esse tipo de ácido graxo, seja o ômega 3, precisamos garantir a sua ingestão através dos alimentos ou suplementos. Já você tinha está apontando para onde vocês vão encontrar, de primeira qualidade também. Baixos índices de ômega 3 no organismo foram relacionados a enfermidades cardiovasculares, alguns tipos de câncer também, artrite reumatoide também, doenças degenerativas variadas, doenças oculares como degeneração macular relacionada à idade. Tudo isso falta de ômega 3, isso ocorre mais na idade, né? Nós vamos chegando, às vezes, a uma idade, de repente, aparecem problemas de saúde, e logo para mim foi acontecer uma coisa dessa, sim, logo eu que não me preocupei com a minha saúde e nunca utilizei o ômega 3, né?
O olho seco também, a falta de lágrimas, entre outros problemas ou provocados pela carência de ômega 3. O colágeno. Então, o colágeno é uma proteína que pode ser encontrada na pele, tecidos e ossos e é responsável por dar estrutura, firmeza e elasticidade à pele. Essa proteína é um conjunto de vários tipos de proteína do corpo que, quando juntas, formam o colágeno específico para uma certa área e função no corpo, porque todo organismo nós temos colágeno. Porém, existe colágeno 1 e colágeno 2. Essa diferença vocês já vão aprender também. O colágeno também é importante para manter a integridade dos músculos, dos ligamentos, dos tendões e das articulações, podendo ser encontrado em alimentos como carne e gelatina, ou suplementos alimentares em cápsulas ou sachês. Tem à vontade por ali. A indústria cosmética, na indústria cosmética, o colágeno também é utilizado em cremes hidratantes para atenuar o envelhecimento da pele. Maravilha, para essa finalidade, fantástico. Agora vamos falar do colágeno tipo 2, que é o que integra o Vital Power, mais um componente do Vital Power. É a principal proteína estrutural da cartilagem, sendo responsável pela sua resistência, tração e firmeza. Então, o colágeno tipo 2 está em todas as articulações. Se nós utilizarmos o Vital Power sempre, então jamais teremos problemas articulares, porque nós vamos estar sempre mantendo as cartilagens em equilíbrio. O colágeno tipo 2, o colágeno não desnaturado, é o componente maioritário presente nas cartilagens. É fabricado a partir de um processo diferente do colágeno tipo 1, tendo também uma apresentação e propriedades diferentes. Uma das formas de ajudar o corpo a repor o colágeno perdido nas cartilagens é principalmente aliviar os sintomas e o uso de suplementos à base de colágeno tipo 2, que reduz a inflamação em caso de osteoartrite e reumatismo e melhorando a saúde das articulações. O colágeno tipo 2 é o mais abundante nas cartilagens e não passa pelo processo de hidrólise, como é o caso do colágeno tipo 1. Tá? A diferença entre colágeno tipo 1, que é hidrolisado, e o tipo 2, não desnaturado, é que o primeiro passa por um processo de hidrólise, ou seja, é quebrado em partículas menores para ser absorvido mais facilmente e ter melhor aproveitamento pelo organismo. Já o colágeno tipo 2 não passa pelo processo de hidrólise. Então, aqui, pessoal, nós temos já a apresentação do Vital Power em frascos com 120 cápsulas, preventivo e terapêutico do envelhecimento precoce, estimula a neuroplasticidade, que nada mais é do que formação de novas conexões neurais a nível cerebral, e a telomerase, né, que é a enzima que impede ou diminui a replicação celular para não haver tanto corte do telômero. E a sugestão de uso, 4 cápsulas ao dia, preferencialmente à noite. Então, pessoal, a aulinha de hoje é essa, tá? Então, pessoal, vocês vejam quanta importância tem esse produto, tá? Então, vocês podem adquirir com a Lislane, ali ela tem sempre esse produto, e nós acabamos de mandar fazer também bastante, né? Deixa eu ler, acredito que semana que vem deve ficar pronto, mandou fazer acho que 1.500 frascos, então, porque tudo que tínhamos aqui já acabou, então, devido, como eu digo, acaba e acaba rápido devido ao uso que o pessoal está fazendo dele. Tá? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar.